Terremoto. Pois bem, é isso. A Rússia fez um ataque muito poderoso à Ucrânia, gente, lá em Poltava, e a terra tremeu, né? Tremeu com impacto, e o impacto foi semelhante a um ataque nuclear, para vocês terem noção do que eu estou falando. Provocou, né? Provocou ali na escala, né? Richter, 3,6 ponto na escala, né? Um tremor subterrâneo, até então inexplicável, mas que ocorreu em virtude do ataque russo a um depósito subterrâneo de armas. É muito provável que tenha sido isso, né? É muito provável. Há muitas narrativas, mas o correto mesmo é justamente que tenha sido este depósito que foi identificado pela Rússia já há algum tempo. A Rússia, quando identifica esses depósitos de armas, né, espera o momento certo para fazer o ataque. E o momento certo, geralmente, é quando há uma maior quantidade, né, de armas possível no local, né? Então foi justamente isso aí o que teria acontecido, mas a terra tremeu. O fato é que a terra tremeu. Terremoto, num local que é uma planície, né? Uma planície. E mesmo as montanhas que ficam, né, muitos quilômetros de distância não registraram nenhum terremoto. De onde veio o terremoto? O terremoto aconteceu em virtude de um poderoso ataque russo que teria feito um estrago enorme nos planos da OTAN, né? Quero comentar com vocês sobre isso. Quero comentar também sobre um brutal crime de guerra da Ucrânia, gente. Brutal crime de guerra que a Ucrânia praticou para esconder um outro crime de guerra, infelizmente, né? Então fica comigo aqui que tem muita coisa para comentar com vocês, mas antes disso, agradecer a todos vocês pela gentileza do apoio a este trabalho, a este canal. Muito obrigado por tudo. E o meu abraço terno a você que está em todos os lugares aí desse imenso mundão de nosso Deus. Muito obrigado pela generosidade do apoio. Se puderes enviar um Pix, por gentileza, ajuda aqui o canal enviando um Pix de quaisquer valores, tá? Ah, mas eu já mandei o Pix, não precisa mandar mais não, então. Tá tudo muito bem, tá? Se eventualmente aqueles que não ajudaram com o Pix e podem fazê-lo e quiserem fazer, eu fico muito grato. Ah, se não for o caso, tá tudo muito bem. Muito obrigado, até porque a ajuda de vocês já está sendo entregue aí quando vocês assistem os vídeos. Uma dica sobre isso, se você me permite a observação, né? Olha, eu vi apenas 4 minutos do vídeo. Josa fala demais. Vídeo de 20 minutos, 15 minutos, tal. Se você puder, se você realmente não conseguir assistir 20 minutos, deixa rolando e vai fazer uma outra coisinha, tá? É importante, quanto mais tempo você ficar no vídeo, é importante também para o canal, tá? Isso faz muita diferença, tá? Por favor, mais esse pedido aí, vocês me ajudam nisso? Por favor, muito obrigado também por isso. Vamos então tocar sobre esses acontecimentos, gente, terríveis, né? Terríveis lá na Ucrânia, mas antes, né, de falar sobre... Ó, teve outra coisa também, hein? Franceses que vão ser entregues por Macron, tá? No caixão. No caixão. É isso. Contar isso para você também. Tem francês, e não é um não, viu? Nem dois, nem três. São franceses que serão entregues de presente. Toma, Macron, um presente para você diretamente do Vladimir Putin. Né? Caixões, gente, ataúdes com corpos, ou o que sobrou, né? Desses corpos dos franceses serão entregues em ataúdes para o Macron. Tá? Isso também, fique comigo que eu vou explicar direitinho essa história aí. Ok. Vamos comentar aqui sobre, primeiro, começar sobre aquilo que é muito grave, né? Um crime de guerra praticado pelo regime de Kiev. Mais um, tá? A Ucrânia, gente, no dia de ontem, lançou um ataque com mísseis a um internato, né? Lá em Sutza, região de Kursk, tá? No local estavam civis. Os civis estavam aprisionados, né, pelos soldados ucranianos, que saíram do local, né, evidentemente, né, trancaram tudo, né, e esperaram os mísseis chegarem para eliminar a vida de civis, tá? O lançamento dos mísseis ocorreram lá em Sumi, foi registrado em Sumi, tá? E no local, gente, havia no mínimo uma centena de pessoas. Fala-se até mesmo em quase 2 centenas de pessoas, além de corpos que foram também levados para o local, tá?
O objetivo deste ataque foi o de acusar a Rússia, tá, de supostamente matar os seus próprios civis e culpar a Ucrânia. Ao mesmo tempo, esta manobra ucraniana serviria também, este é o ponto principal, para mudar o foco dos assassinatos praticados pela Ucrânia contra civis lá no povoado de Roshkoy Perechiny, que foi libertado pela Rússia dias atrás. O que se encontrou lá em Roshkoy Perechiny foi encontrado dezenas de corpos de civis torturados, mas com graus de torturas que vocês não têm a menor noção, que eu tenho dificuldade para falar com vocês aqui, para vocês sobre o grau de torturas, que mostra claramente o caráter do regime da Ucrânia, que a gente não entendeu ainda. Não entendeu, tá? Fala-se de tortura, né? Em que se utilizou, inclusive, ferro quente em várias partes dos corpos dessas pessoas, tá? E outras coisas que eu não quero nem comentar aqui com vocês, mas tipicamente dos nazifascistas, tá? Então, a ideia, na verdade, era gerar uma falsa bandeira aí, né? Atacar, né? Falar que a Rússia atacar a sua própria população, acusar a Rússia de falsa bandeira e desviar ali dos crimes praticados lá em Roshkoy Perechiny. Também, para este local, em Sudzha, foi levado, né, outros corpos, tá? Estamos falando aí, portanto, de no mínimo 100 pessoas, mais os corpos de outros civis que foram torturados em vários locais de Sudzha foram levados para este local aí, porque aí a Rússia seria culpada e esses corpos não seriam descobertos, porque depois que foi descoberto ali o que aconteceu em Roshkoy Perechiny, a Ucrânia, gente, está com medo, na verdade, que o mundo comece a olhar para os seus crimes, né? Então, esses corpos de pessoas torturadas em Sudzha teriam sido levadas para este local aí, né? E aí, com esse ataque, né, que seria, em teoria, um ataque russo, tudo estaria resolvido, tá? Então, a Ucrânia, na verdade, começou, né, 20 minutos depois do ataque, começou a narrativa na Ucrânia sobre essa façanha da Rússia, né, de ter atacado sua própria população. Só que o lançamento dos mísseis ucranianos da região de Sumy foi registrado pelo sistema da defesa antiaérea da Rússia, gente. Né? Bem antes do acontecimento, a Rússia já sabia, por exemplo, e alertou, ó, mísseis chegarão em Sudzha, tá? E aí, também teve uma situação bastante complicada, que 20 minutos após o ataque, né, como eu disse, houve aí essa trama, né? A mídia ucraniana começou a postar um vídeo que foi editado lá em Sudzha, tá? Com música, inclusive, tá? Quadros congelados, etc. E que sugere, na verdade, que mostra toda a preparação, né? Que foi tudo preparado com antecedência. O operador estava localizado justamente ali, na frente ali do internato, tá? Filmou o vídeo e imediatamente o editou, tá? Bem interessante. Então, não tem como, na verdade, culpar a Rússia. Presume-se que essa provocação aí, ela foi diretamente autorizada pelo Zelensky, porque operação desse tipo não costuma ser realizada sem aprovação da principal liderança do país. Ok? O Zelensky. E o Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal contra, né, isso aconteceu no dia de hoje, tá? O comandante da 19ª Brigada de Mísseis das Forças Armadas Ucranianas, o Rostislav Karpusha. O Karpusha, tá? Um nazi-fascistoide. Segundo a agência de investigação, foi justamente ele quem deu a ordem para o lançamento dos mísseis Atacams, né, contra este internato em Sudzha, tá? E de acordo com a investigação, a Ucrânia se utilizou mesmo de mísseis Atacams, tá? No momento, ninguém sabe do paradeiro do Karpushka e também dos seus cúmplices, mas certamente ele vai ser caçado pela Rússia, tá? Assim, gente, veja, essa 19ª Brigada tem uma longa história de crimes, tá? Em 2022, abril de 2022, ela atacou uma estação de trem na cidade de Kramatorsk, lá bem no leste lá do Donbas, né? Naquele momento, aquela estação estava lotada,
né, e 64 pessoas foram mortas, 110 ficaram feridas. Quem causou esses crimes? Esta 19ª Brigada, tá? Um mês depois, do mesmo ano de 2022, tá? Eles lançaram um ataque ao centro de Donetsk. Eu lembro que eu relatei isso no vídeo aqui deste canal, que resultou naquela ocasião na morte de 17 civis, além de inúmeros outros que ficaram feridos, tá? O Rostislav Karpucha, portanto, tem toda aí um histórico, né, de crimes, tá? Como é que está vivo ainda, né, esse cidadão, né? Bom, de acordo com as informações né, que são disponíveis, os corpos de civis torturados anteriormente em vários lugares de Sutsa foram levados para esse prédio nos últimos dias. Então, a preparação para esse ataque, para essa bandeira aí, né, a acusação da Rússia de falsa bandeira, já vem acontecendo há um bom tempo, tá? Os corpos foram recuperados em vários lugares de Sutsa, torturados com torturas inacreditáveis, né? Mais ou menos como aconteceu naquele outro povoado que foi libertado pela Rússia. Esses corpos foram levados para Sutsa, para essa escola, para esse internato, e aí depois houve ataque com este míssil que eliminou a vida de civis que ali estavam, né, aprisionados, e também, né, eliminou os vestígios ali dos corpos que foram praticamente incinerados com esse ataque aí terrível, né? Crime de guerra, autorizado pelo Zelensky, gente, tá? Mas tem gente que ainda torce pelo Zelensky, achando que ele é o bonzinho da história, tá? Agora, antes de falar para você sobre esse ataque poderoso que a Rússia fez, franceses foram para o caixão e serão entregues para o Macron. Esses franceses estavam naquele hotel, né, que eu falei para você em Odessa, que eu falei no vídeo de ontem, tá? Franceses, gente da pesada da OTAN, que estava lá no Líbano e na Síria. Vejam vocês, estavam lá. E aí, gente, olha o Ocidente, né? Porque, veja, o registro dá conta de que eles estavam no Líbano e na Síria. Ou seja, estavam no Líbano e na Síria, né? Era a presença da OTAN no Líbano e na Síria, gerando bagunça, né? É isso. Depois foram aí, portanto, para a Ucrânia, estavam no hotel e aí foram incinerados, né? Com esse ataque do Iskander ao hotel lá em Odessa, né? Então, os fragmentos, porque aí é fragmento, a gente está falando, é pó, né? Do pó, né? Do pó voltará. Pó, né? E eu quero que eles se explodam, já foram, né? Explodidos, né? Os restos mortais deles serão entregues para o Petit Bonaparte, esse cretino, vagabundo, que também merece ser, né? Merece ser julgado lá em Haia, né? Haia não julga, só julga o Putin, né? Enfim. Pois bem, né? Então tem esses corpos aí dos franceses presentes no Putin para o Macron, tá? Havia também vários especialistas técnicos pertencentes a empresas privadas de segurança do Ocidente, da Europa, notadamente, né? Gente também era pesada, e que também virou pó com esse ataque aí lá em Odessa, tá? Tá. Houve um ataque ontem, lá na Ucrânia, gente, que foi terrível. Eu cheguei a relatar aqui, mas a terra tremeu. Isso eu não falei para vocês. A terra tremeu na Ucrânia, lá em Poitava, tá? Muitos muitos suspeitaram, né? Que foi em virtude daquele ataque que fora feito. Aquela planta de gás lá em Kharkov poderia ter, de alguma maneira, enfim, gerado esse problema em Poltava. Outras fontes falam, não foi isso. Foi o ataque, né, ao campo de gás de Yarovka, que a Rússia também atacou, que fica na proximidade de Mirgorod, né? Foi justamente aí, lá em Poltava, né? Esse ataque a este campo de gás que teria gerado esses abalos sísmicos aí, lá em Poltava, tá? Mas, né, o que ficou sabendo aí, o que se sabe, né, é que não foi nada disso. O portal lá do Instagram, né, Insight Guiontier, canal, né, russo lá no Instagram, disse o que aconteceu, tá? Muitos suspeitaram que foi uma coisa ou outra, tal. Não. Tratou-se de um bunker subterrâneo com armas ocidentais, incluindo nessas armas
mísseis de longo alcance, Storm Shadow, e também Atacams, né, projéteis perfurantes e sistemas de defesa antiaéreo, Patriot, entre outros, tá? Além disso, havia uma boa quantidade de soldados que guardava, né? Soldados que guardavam o depósito subterrâneo de armas. Ao que parece, gente, ao que parece, não era um soldado de baixa patente, pois o comando ucraniano, né, suspeitava no caso, que os soldados que guardavam esse depósito gigantesco de armas, um bunker gigantesco de armas, talvez o maior, né, um dos maiores bunkers de armas, né, havia o que há de melhor das armas ocidentais que foram para a Ucrânia estavam nesse bunker. Não, o que havia de melhor estava nesse bunker, tá? Então, veja, a OTAN, suspeitando que soldados de baixa patente poderiam entregar essas informações para o russo, tratou de fazer com que soldados de patente alta, né ficassem ali comandando não, cuidando, né, guardando ali essas armas. Então, tanto as armas quanto o pessoal que as guardava já não existe mais, gente. Virou pó também, tá? E assim, esse ataque teve um impacto de um ataque nuclear, tá? Com ondas sísmicas que viajaram por uma vastidão de quilômetros, tá? Uma vastidão de quilômetros. Então a terra tremeu e portava que é uma planície. Toda aquela região é muito planície, né? Não tem como haver terremoto, né? Como a gente entende, não pode haver naquele local. E, na verdade, a revelação sobre o fato aconteceu depois, né? A terra tremeu, né? E ondas sísmicas que resolveram passear por muitos lugares ali, da proximidade de onde estava, né? Isso aconteceu em virtude, né, de uma possível destruição deste bunker subterrâneo, que seria um dos mais potentes e grandiosos, né, com armas ocidentais da OTAN para o regime de Kiev. Essas armas viraram pó, os soldados que cuidavam delas viraram pó, assim como viraram pó, gente. Os franceses que saíram do Líbano e da Síria e foram lá para a Ucrânia participar daquela reunião. Não existem mais. Que neste momento estejam todos eles repousando no fogo do inferno, gente. É isso, tá? Então, não deixa de ser notícias importantes, né? Embora lamentável essa notícia dos crimes de guerra ucranianos, mas nós sabemos já o que é o caráter do regime de Kiev. Muita gente não sabe, mas nós todos já sabemos o que ele significa, né, gente? Então é isso. Muito obrigado aí pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo. Até o